O anúncio caiu como uma bomba. A Rádio MEC teria seu sinal desligado dia 31 de julho. O fechamento da mais antiga rádio do país gerou repercussão negativa e o governo voltou atrás, pelo menos por enquanto, e passou a falar em racionalização das rádios. A ameaça, portanto, continua. Eu dediquei 13 anos da minha vida a esse projeto de construção das rádios públicas brasileiras, em particular das rádios MEC, da Rádio Nacional aqui no Rio de Janeiro, primeiro como diretor das rádios, depois como superintendente de rádio da EBC. À frente de uma equipe da qual eu me orgulho muito, Chico Teixeira, Liara Avelar, Marcelo Brissac e tantos outros que estão aqui presentes e que passaram por esse processo durante 13 anos junto comigo, me ajudando, junto com uma equipe de funcionários maravilhosa, jornalistas, radialistas, técnicos, produtores, locutores, todos fazendo um belíssimo trabalho. O que a gente construiu durante todo aquele tempo, eles estão tentando destruir com muita rapidez, mas talvez eles não contassem com a simbologia que a Rádio MEC tem no coração dos seus funcionários, da sociedade civil, dos seus ouvintes. Temos aqui também ouvintes queridos que nos acompanharam. Então, essa lembrança histórica do papel, dos princípios e valores que Roquete Pinto nos deixou, essa visão de que comunicação pública é para o cidadão, não é para o governo, é a sociedade em primeiro lugar, cumprindo o papel de informação, de cultura, de música. Essa escola, para quem não tem escola, como dizia Roquete Pinto, para lembrar as palavras do nosso mestre, isso orientou o nosso trabalho durante todo aquele tempo. É difícil achar que esse governo vai entender o que a gente está falando. Nós estamos passando por momentos muito difíceis no nosso país, um país dividido, apartado, um país onde o diálogo tá difícil, né? Então, como disse um companheiro aqui, essa é uma luta de resistência, essa é uma luta permanente. É uma honra saber que a população está sentindo essa falta. Isso aí eu estou muito honrada. Eu que tenho que agradecer. Quero lembrar que esse desmonte da Rádio MEC não começa agora, não é de agora. A primeira tentativa que fizeram do desmonte da Rádio MEC foi em janeiro de 1995, dona Carla, quando aquela doação que o Roquete Pinto fez para o Ministério da Educação, dizendo lá, claro, que esta rádio tinha que ficar na área da educação e da cultura. No dia 4 de janeiro de 1995, o então presidente Fernando Henrique Cardoso tirou a rádio, ele teve a coragem, foi o primeiro e único que teve a coragem de tirar a rádio do Ministério da Educação e levar essa rádio para a comunicação social. Ou seja, aquilo que o Capanema, aquilo que o Roquete não quis, que a rádio fosse para o DIP, e que aí então ele colocou essa cláusula para que ficasse no Ministério da Educação, Fernando Henrique Cardoso fez. Foi o primeiro ato de fazer com que a Rádio MEC se descaracterizasse completamente. A partir daí, vieram várias tentativas. A EBC foi uma tentativa de resgate não só das rádios, mas como também de criar, transformar nesse país um sistema público de comunicação que nunca existiu. O Conselho Curador foi criado nessa época. E agora estão fazendo esse desmonte e isso, esse ato é pouco para isso. Porque é que a gente precisa fazer retornar o caráter público da Rádio MEC, não só a AM, a Rádio MEC FM, daqui a pouco vem a Rádio Nacional, e daqui a pouco a própria TV Brasil entra nesse meio. Bolsonaro dá continuidade ao desmonte da EBC, com a ameaça de Bolsonaro na campanha e depois de eleitos fechar a EBC, vários funcionários concursados aderiram ao plano de demissão voluntária, sem que tenha havido reposição do quadro de empregados, aprofundando a precarização do trabalho com assédio moral e censura. A gente tem postado também notas e denúncias e coisas que têm sido feitas pelo Conselho Cassado, agora chama Conselho Curador na Resistência,
em prol da comunicação pública, sempre na defesa dessa luta da democratização da mídia. E como disse o Guilhom aqui, essa luta faz parte de uma luta de conjunto. Não vai ser a Petrobras sozinho, o INSS sozinho, os professores sozinhos, certo? Porque é um problema de conjunto e uma política de governo. Não é uma estatal aqui que não está dando o ACT porque a gestão aqui não gosta de nós. Em todo lugar está assim, os acordos coletivos, a reforma da Previdência, e por isso, certo? Nós não devemos arredar o pé da rua, está aí o dia 13 de agosto, vamos estar com as bandeiras da EBC e da Rádio MEC nas manifestações, né? E vamos inclusive tentar parar a empresa aqui também de novo, em defesa dos nossos direitos. Rádio MEC, não vamos deixar que todas as coisas conquistadas sejam perdidas em tão pouco tempo, assim e tão irrefletidamente. Força para nós. Fundada em 1923 por Roquete Pinto, considerado um dos pais do radialismo brasileiro, a MEC nasceu com a missão de ser educativa e cultural. Nomes como Fernanda Montenegro, Paulo Altran, Vinícius de Moraes, Heitor Villa-Lobos e Mário de Andrade frequentaram os estúdios da rádio. Quem fala é Fernanda Montenegro. Eu quero dizer a você que eu assino esse manifesto a favor da Rádio MEC. Assino N vezes. Assino até por toda a família, tá bom? Fernanda. Uma honra saber que a população está sentindo essa falta. Isso aí eu estou muito honrada. Eu que tenho que agradecer. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Aquela cachola funcionava. E ele ficou muito fascinado e quando terminou a exposição, ele quis, evidentemente, quando ele viu, ele escreve isso, quando eu vi essa coisa falando, eu depois olhei para o mapa do Brasil e disse, isso vai poder ligar o Brasil inteiro. Isso vai poder ser a escola dos que não têm escola, aquela famosa frase dele. Então, eu acho que foi aí que ele começou a germinar. E aí ele fez o caminho. Ele imediatamente recuperou esses equipamentos. Ele se juntou com o pessoal da Academia de Ciências e eles finalmente começam a se organizar e daí é que nasce a Rádio Sociedade. Roquete Pinto viu o rádio como uma forma revolucionária para a educação. Convenceu a Academia Brasileira de Ciências a comprar o equipamento norte-americano e criou a primeira rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada no mesmo ano. Em 1936, Roquete Pinto doou a rádio ao Ministério da Educação, que a transformou na Rádio MEC, hoje parte da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Edgar Roquete Pinto, ou simplesmente Roquete Pinto. Uma vida dedicada a unir o país pelas ondas do rádio.